Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Ressignificação dos Monumentos Públicos. Conosco está sua autora, a mestre em Inovação da Comunicação de Interesse Público pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Bruna Serafim Moura. O seu orientador nessa pesquisa foi o professor doutor João Batista Freitas Cardoso. Bruna Serafim Moura, ela é mestre em Comunicação de Interesse Público na linha de pesquisa Produção e Recepção da Informação Pública. Ela possui MBA em Marketing pela mesma instituição. Já atuou na área de comunicação como jornalista, assessoria de imprensa, social media e revisora de textos. Atualmente, ela trabalha com comunicação interna. Ela estuda os temas de pesquisa: cultura, identidade, redes sociais, marketing de relacionamento, marketing digital e memória. Bruna, obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Arquimedes. É muito bom estar aqui com você e falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Pois é, e eu mais feliz ainda porque você foi minha aluna lá na graduação e a gente vê o seu crescimento como pessoa, como profissional, né? E hoje na academia, né? E eu tive o prazer de ler o teu trabalho. Você estudou algo bastante relevante para a região, que eu não vou dar spoiler, mas a gente vai comentar já já. E é justamente a partir daí que eu quero falar sobre a questão do seu tema, né? Lá no objetivo geral da tua pesquisa, tá com aspas, compreender como a comunicação pode contribuir para o debate sobre a ressignificação dos monumentos públicos. Eu quero saber, primeiro, como é que surgiu essa coisa no seu radar dos monumentos públicos? E já dando uma palhinha, me parece que isso tem a ver com uma professora mexicana, foi isso? Foi isso mesmo. O tema se iniciou lá em 2021, logo que eu entrei no mestrado, né? Que a ideia que eu trouxe de pesquisa na ocasião era que eu queria trabalhar com foto e vídeo. Né? Então, eu queria fazer um produto, alguma coisa nesse sentido, mas o tema ainda estava aberto, a gente estava procurando algumas sugestões, tudo mais. Assim que começaram as aulas, a pesquisa, surgiu a oportunidade de uma LPDI, que são atividades complementares ali do PPG-Com, né? Teve uma oficina com a professora Sandra Uribe, lá da Universidade de Colima, e aí ela trouxe um pouco do tema da tese de doutorado dela. Então, ela pegou algumas estátuas, alguns monumentos lá do México, lá de Colima, e explorou mais pelo viés artístico, né? Pelo viés da arte, que era o foco da pesquisa dela. Então, ela reuniu um grupo de alunos e perguntou o que eles entendiam daquela estátua, quais sensações traziam para eles. E aí, esse tema me interessou muito, me senti muito empolgada ali em participar da oficina. E depois, conversando com o JB, que foi o orientador da minha pesquisa, a gente pensou, e se a gente trouxesse esse tema para a realidade do ABC, né? Então, a gente começou a buscar, no início, monumentos do ABC, então, sem focar na imigração a princípio, porque a gente não conhecia que tinha tantos monumentos à imigração. Então, realmente, no início foi uma pesquisa, reunimos vários monumentos e chegou-se a essa coincidência, que não é uma coincidência, de que a imigração é um ponto importante na representação da cultura do ABC em relação aos monumentos públicos. Então, a gente decidiu que esse seria um bom tema para um projeto de pesquisa, que depois evoluiu para a dissertação como um todo. Agora, já que você já estava com alguma coisa nesse sentido de cultura no radar, a sua opção pelo JB foi em função do tipo de metodologia, porque a gente sabe que o JB é o homem da semiótica, né? Que para mim, às vezes, é grego, né? E quem trabalha mais com a questão de cultura, de memória, seria a professora Priscila. Qual o motivo da escolha foi o orientador
ou foi o tema o que te norteou nesse momento? Antes de começar a definir o tema ainda. O que norteou a escolha foi assim, eu queria trabalhar cultura, mas mais focado na imagem, na foto, no vídeo, na questão da linguagem, e aí acabou entrando um pouco mais para a linha do JB, né? A gente trabalha a questão da memória no trabalho, mas de uma forma um pouco mais sucinta, abrangendo mais a parte da semiótica, que depois eu vim me aprofundar um pouco mais durante a disciplina do JB mesmo. Então, inicialmente, não passou pela minha cabeça a semiótica. Mas você sabia do que se tratava já? Você tinha alguma ideia do que era semiótica? Olha, eu tinha uma ideia, mas como eu sou jornalista, não se abordava tanto na graduação, né, a semiótica. Então, fui conhecer mais a fundo durante a aula dele mesmo. E curtiu? Entendeu? Assim, viu? Eu curti tanto que até falei, vamos trabalhar a semiótica, porque vai ser legal. Pô, ele deve estar orgulhoso nisso, então ele achou uma adepta aí. Agora, inicialmente a gente poderia trabalhar a cultura, né? Sim. E aí a gente foi ver essa questão dos sentidos, dos monumentos, então acabou indo mais por esse lado. Agora, daqui a pouco a gente fala de como é que você fez esse levantamento para chegar nos monumentos ligados à imigração, mas quando você chegou na sua qualificação, em que estágio você estava na pesquisa? Você tinha, assim, um grande banco de boas intenções, falar, eu pretendo estudar isso, ou você já veio com o recorte regional, com o recorte da imigração, com aquilo que você queria? Se me parece, você vai falar mais para frente um pouco sobre a questão das oficinas, né? Se a oficina já estava como determinada como parte da metodologia, ou foi a partir da banca que vocês trocaram figurinha lá e chegaram nesse desenho? Olha, a gente já chegou na qualificação bem direcionado, né, em relação principalmente a referencial teórico, o que a gente abordaria, semiótica, também pensando nessa questão da imagem, tudo, a gente já tinha estipulado trabalhar com uma linguagem 360, de um vídeo 360, então a gente já chegou direcionado. Em questão da oficina também, a gente já tinha ideia. O que direcionou muito a gente na qualificação foi foco mais para a semiótica mesmo, porque a gente ainda estava meio que pensando se trabalhava o patrimônio cultural, se abordava um pouco esse tema, ainda estava muito aberta a questão do produto também, então a gente imaginava a princípio, né, que seria uma cartografia, mas a gente ainda estava aberto a sugestões, então o ponto-chave, acredito que da qualificação, foi esse delineamento final para a semiótica mesmo, e a questão da memória ser um plus ali, né, mais para contextualizar a questão da imigração em si, né, e do patrimônio que é o monumento, a representação, da história, né, que então é mais para contextualizar nesse aspecto mesmo. A gente vê, assim, os alunos com certo receio, temor das bancas, né, de qualificação, que é o que eu falo assim, é o momento em que você apanha mais, apanha feliz, porque às vezes eles te facilitam pra caramba, né, por exemplo, no teu caso, eles falam, não, você não vai precisar fazer isso, você vai fazer só isso, e fecha um pouco mais o seu foco, e aí, receita de bolo, né, basta aplicar, basta, né, você tem que fazer um monte de coisa, mas assim, a parte do tipo, estou no caminho certo, ele vem a partir da banca, né, eu acho que foi essa a contribuição que você teve, então, na sua qualificação, né. Foi isso mesmo, e eu acho que a qualificação não precisa ser temida, assim, porque eu acho que ela dá uma ajuda bem grande no direcionamento do trabalho, né? Então, você chega... Porque no momento está você e o orientador. Sim. E a gente tem as nossas ideias. Então, quando a gente apresenta para a banca, vem novas ideias, sugestões que muitas vezes a gente não tinha pensado. E é realmente não levar para o lado pessoal, porque é uma contribuição geral ali, né, do projeto. Então... Eu sempre falo para os alunos, é um grande teatro, você tem que executar o seu papel. Se o seu papel é apanhar naquele momento, apanha infeliz, mas assim, não é ideia, a gente não está lá para humilhar, para nada, justamente, a gente já passou por isso. Você sabe que às vezes uma palavra, você pode errar o tom, às vezes a pessoa pode ficar magoada, mas a gente não está criticando a pessoa nem o trabalho, a gente está dando direções, né? É isso mesmo. Agora, Bruna, me parece, eu não sei como é que o grau de organização que estão as prefeituras do ABC em relação aos seus monumentos, mas assim, você foi às secretarias de cultura das cidades procurar levantamentos que existiam, você foi à Fundação Pro Memória, como é que você chegou para levantar primeiro a grande quantidade de monumentos para depois fazer o recorte para a imigração? Foi no braço mesmo? Olha, primeiro eu entrei em contato com as secretarias de memória, na verdade os centros de memória do ABC, né, então além da pesquisa geral ali, que a gente faz no Google com fontes confiáveis, claro, mas depois fui mais a fundo para entender também o contexto daquela estátua, sabe, porque o significado,
o artista que fez, ano de fundação. Então, essas informações mais detalhadas eu precisava entrar em contato com esses centros. E foi tranquilo, assim, em especial em São Caetano e Diadema, eu tive um suporte bem legal. Então, consegui... Tanto que em Diadema fui até convidada para ir lá, não fui, fica aqui registrado, mas... Por enquanto. Preciso ir, então foi bem legal, assim, a pesquisa foi nesse sentido. Agora, bom, você chegou a quantos monumentos em quantas cidades? Porque todas as cidades têm o seu monumento de imigração, todas, do ABCDMR, você pegou todas as 7 cidades? Isso, mas nem todas têm. Rio Grande da Serra e Mauá e Ribeirão Pires não têm monumentos à imigração. Tem outros monumentos, né, mais específicos da imigração, não tem. Então, foi só o A, o B, o C e o D? Isso, A, B, C e D. Quantas? Olha, foram mais de 10 estátuas, sendo que tem municípios que tem mais de uma. Então, São Caetano tem 2 estátuas maiores, né, de imigração, que é uma que fica lá na Kennedy, na Praça do Chafariz. O pessoal conhece mais como Praça do Chafariz do que a Praça dos Imigrantes. Sim. E também na entrada da Goiás, que foi objeto de estudo, aqui de análise. E em São Bernardo também tem mais de uma estátua, né, do Kassato Maru, representando ali a imigração japonesa. Um dos objetos aqui de análise também, que foi o monumento à imigrante italiana. Então tem bastante representação desse tema, né, nas cidades. E você já conhecia essas estátuas todas que você escolheu? Você foi em loco, eu vi que você fez foto. Porque essa do Kassato Maru, eu que sou de São Bernardo, eu só soube uma vez conversando com o Ademir Médici, e eu passava na frente sempre, porque a entrada da Anchieta era ali na final da Frei Gaspar. Eu falei, nossa, eu não sabia que isso era um navio, jamais imaginei que fosse um navio, porque estava meio largada, né? Hoje ela está mais bonitinha. Mas, enfim, vocês já conheciam todas as que você estudou, não? Não conhecia a maioria. Eu conhecia a de São Caetano, que é a do Chafariz, sim, mas eu não conhecia, assim, sabia que existia uma estátua lá, e aí também já entra até um pouco no tema da pesquisa. Sabia que existia uma estátua ali na entrada da Goiás, mas não sabia que era da imigração. Então, na própria cidade aí, que eu praticamente nasci e cresci, não conhecia. É uma cidade enorme, de 15 km². Pois então... Agora sim, você fez o levantamento delas e aí você quis fazer o fala-povo do jornalismo, né? Você foi querer saber o que esses monumentos representavam para um grupo de pessoas. Quem foi esse grupo de pessoas e como é que você juntou e o que você queria saber delas? Primeiro a gente categorizou que seria um público que conhecesse essas estátuas que passavam por lá, né? Então não adiantava ser alguém que morava em outro estado, porque não ia fazer sentido, né? Então a gente selecionou por conveniência mesmo, né, para participação da oficina, que frequentavam tanto a cidade de Santo André, quanto São Bernardo, São Caetano, Diadema, frequentavam ou moravam, para entender se elas conheciam esses monumentos, se elas passavam por lá, sabiam do significado original. Então, a ideia foi ouvir mesmo para se aprofundar na parte do produto, né? Então... Mas assim, do ponto de vista prático, essa oficina reuniu essas pessoas num momento único, num lugar, dentro de uma sala de aula, você ia projetando e perguntando, você conhece, você já viu? É assim que funciona ou foi individualmente? Não, foi pelo Google Meet e foi em grupo, né? A gente realizou 3 oficinas e utilizamos para o produto 2 delas. Né? Então, ela foi basicamente feita uma apresentação em que eu nivelei o tema ali, expliquei um pouquinho do que eu estava trabalhando, né? E iniciou-se a parte da visualização do monumento. Então, foi escolhido o monumento ao imigrante italiano de São Caetano, e aí eles foram visualizando pedaços, né? Recortes da imagem e dizendo o que eles achavam que parecia ser. Então, eles foram escrevendo ali num formulário do Google, particularmente, o que eles achavam que era aquela representação. E, aos poucos, a imagem foi abrindo, né? E chegou-se no monumento como um todo, e aí perguntou, né, se eles sabiam o que representava, se eles conheciam aquele monumento. E a grande surpresa é que a maioria não conhecia e trouxe essa questão, né? Nossa, eu passo por ali, nunca vi esse negócio, sabe? É aquela história de você enxerga, mas não vê, né? Você tá
tanto tempo vendo aquilo que você fala, nossa, é isso? Enfim. Mas aí, qual é o grande achado dessa história? Ok, então você identificou, talvez fosse uma hipótese que você acabou confirmando, as pessoas não sabem, né? Você mesmo era um caso que morava em São Caetano e não conhecia aquela da Goiás, né? E isto posto, o que aconteceu a partir daí? A gente conseguiu alguns achados da oficina, inicialmente para contextualizar, talvez seja interessante, né? Sim. A gente dividiu a análise em 2 etapas, na análise semiótica. Tá. Então, na análise semiótica dos monumentos, foi feito fora da oficina, e a gente colheu com o centro de memória, tudo mais, os sentidos originais da estátua, né? Que na semiótica se chamam os interpretantes imediatos. Tá. Então, é o que a estátua representa, que o artista, para quem fez isso, que o artista montou, que foi brifado ali para ele fazer. Então, a gente foi feita essa análise para depois também comparar com o que a oficina, né, os participantes da oficina trouxeram para a gente. Então, na oficina, a gente colheu os interpretantes dinâmicos no contexto da semiótica, né, que são os significados, os sentidos na mente das pessoas. Então, o que elas interpretam, que não necessariamente é o que o artista quis fazer. E também não necessariamente é algo ruim, porque às vezes a gente pode interpretar uma coisa boa, né? Às vezes uma estátua pode ter um sentido pra gente que não é original, mas é algo bacana. E foi um dos achados também da oficina, né? Porque muitas pessoas se identificaram, porque os seus familiares, no caso da imigração italiana, eram imigrantes italianos, então algumas pessoas falaram, nossa, essa estátua representa super a minha família, porque meu avô, meu bisavô veio com a família e tal. Outros já falaram, olha, essa estátua não tem nada a ver com a minha família, não me enxergo nela, porque meu avô veio sozinho, veio da Alemanha, não sei o quê. Então, tem um pouco desses 2 lados, assim, mas tem pessoas que, apesar de não enxergar a sua família no monumento, fala, bom, mas a gente faz parte da imigração, tudo eu vim, também meus antepassados vieram de algum lugar, então tá representado, né? Então... eu acho que, por exemplo, aquele exemplo talvez você possa até dar uma luz, a questão do Caçato Maro, né? Que ele é à frente de um navio que foi o primeiro navio que veio para o Brasil com imigrante japonês. Talvez muitas famílias não tenham antepassados que vieram naquele navio especificamente, mas assim, quando elas batiam o olho, elas faziam algum link com a imigração japonesa? Ou não? Isso. Podia ser um navio qualquer para elas? Ou eu nem sabia que aquilo era um navio? Olha, o monumento do Caçato Maro não foi estudado na oficina em si. A gente fez só o estudo, a gente nem abordou na análise semiótica, foi mais uma contextualização, né? Porque a gente focou para análise nos monumentos compostos por família. Então era o pai, mãe e filho, né? Ou filhos, e aí não se encaixava. Mas totalmente faz sentido o que você disse, né? Então, é uma forma de enxergar a sua história ali de uma maneira diferente. Isso deve ser muito frustrante, né? Porque eu me lembro quando eu fazia o mestrado, eu tinha um professor que chamava Joseph Witten, que era amigo do Volpe. O Volpe é o cara dos balãozinhos, né? Coloridos. E falou que um dia ele chegou lá pro Volpe, e o Volpe começou a pintar balão só em tons de azul, né? E aí todo mundo falou, nossa, o Volpe agora tá numa vibe diferente, ele tá numa outra dinâmica semiótica. E aí ele foi lá conversar, tomar cerveja com o Volpe, e falou, Volpe, o pessoal tá dizendo que você foi agora para uma outra pegada aí, por que você tá fazendo tudo azul? Aí ele falou assim, olha aqui, acho que ele tinha 6 ou 8 filhos, né? Assim, eu só tenho dinheiro para comprar azul. Então, assim, o motivo era econômico, não tinha nada a ver com o cultural. Só que ninguém perguntou para ele, o pessoal tava naquelas, né, lacubrações, assim. Às vezes o que o artista quer dizer não é bem o que a gente interpreta. Bom, mas enfim, ok, você achou as interpretações, como é que eles viam isso daí, e aí você, óbvio que a gente sabe que estava no mestrado profissional, né, e aí você tinha que ir lá ofertar um tipo de produto, né, e aí o produto que você fez, que você vai explicar agora, por que chegou nesse tipo de produto e já está disponível para as pessoas acessarem, como é que é? A gente chegou nessa ideia, primeiro por conta da minha vontade, né, de trabalhar foto, vídeo, que eu acho que nos dias atuais para a comunicação é fundamental, então veio dessa ideia, e também porque a gente queria promover esse debate sobre os monumentos, né, então para que não ficasse só ali durante as oficinas, então a gente pensou em
algo interativo, que a pessoa pudesse acompanhar, né, caminhar pela estátua do monumento ao imigrante italiano de São Caetano do Sul. E por meio desse caminho, pelos balões ali da cartografia, ela pôde ter acesso aos sentidos originais lá, né? Então, quem fez a estátua, por que o artista considerou aquela ideia, quem era o artista, que tem muito a ver também com a imigração italiana, né? Então, que também atribuem significados à estátua. E também pôde ver a questão dos interpretantes dinâmicos, que é a discussão que foi feita na oficina. Então, a gente falou um pouco sobre localização, sobre o que aquela estátua representa hoje. Então, se dá para a gente adaptar a imigração italiana aos imigrantes nos dias de hoje, aos refugiados sírios, venezuelanos. Então, também houve essa discussão. Até a questão do artista ter a liberdade de fazer aquela representação do jeito dele, ou se ele teve que seguir um roteiro pré-estabelecido, né, para fazer essa representação. E ao final do caminho, o usuário ele é convidado a gravar um vídeo também sobre qualquer monumento. Então, às vezes, o monumento à independência, monumento às bandeiras, o monumento que ele passe assim no dia a dia dele, e trazer as suas impressões e os sentidos que ele atribui àquele monumento. E aí gravar um vídeo pelo Instagram, marcar a nossa hashtag, para poder participar da discussão e aí sim criar uma discussão sobre outros monumentos, né? E aumentar esse debate como um todo, né? E você teve alguma contribuição nesse sentido, a partir da defesa da sua dissertação? Teve gravações? Ainda não. Não? Você pode ser o primeiro. E você pode, inclusive, fazer o convite aqui, dizer qual é a hashtag também, para as pessoas irem atrás, se você lembrar, óbvio, né? Sim, a hashtag é o Monumento é Nosso, e é o mesmo @ né, o mesmo perfil do Instagram. Então, também a pessoa entrando no Instagram, o Monumento é Nosso, ela consegue acessar a cartografia e conhecer a que já existe, sendo que, como eu disse, é possível implementar essa ideia em qualquer outro município, desde que tenha vídeos suficientes para a gente fazer uma nova cartografia, por exemplo, né? Mas o seu monumento é nosso só de São Caetano, ou ele poderia abrigar outros monumentos de outras cidades do ABC nessa hashtag aí? Outros monumentos do Brasil, do mundo, né? Porque aí a questão do monumento é nosso, que o monumento pertence a gente, a nossa cultura e a nossa história, né? Okay. Então, pode-se trabalhar qualquer monumento por meio desse projeto aí. E qual foi o seu grau de satisfação com o produto? Depois a gente fala do mestrado no todo, mas assim, entre o que você imaginava quando você entrou e o produto final, era mais ou menos isso? Ficou acima das suas expectativas? O que a banca achou especificamente? Olha, superou as expectativas, né? Inicialmente eu não conhecia até essa plataforma de cartografia, que a gente usou o Story Map da Night Lab. Então, foi um aprendizado, né, de plataformas novas e também da utilização do vídeo 360 graus. Eu também não imaginava fazer, e foi um estudo muito legal de aprender o uso da câmera, me aprofundar um pouco nessa realidade imersiva, né, nessa realidade virtual. Então, e você fez sozinha tudo, Bruna? Tudo? Assim, você contou com algum auxílio técnico de alguém que mexia para te ajudar? Olha, eu contei com o suporte para me ajudar um pouco na câmera 360 da Carol Góes, né, da Carolina, né? Então, eu acho que eu deixo aqui meu agradecimento a ela, porque ela foi uma das pioneiras aí a utilizar a câmera 360 no mestrado. E aí, a partir de uma conversa ali que eu tive com ela no WhatsApp mesmo, porque cada uma tá num canto agora, aí eu consegui me aprofundar na câmera, gravei eu mesma, minha mãe, meu marido deu um suporte aí, porque a família participa também, né, durante o mestrado. Sofre junto, torce. Sofre junto, tem que compreender, né? E aí você defende, e aí passa 3 meses, e você, tenho que entregar o artigo. Ele, mas você não defendeu já? Não concluiu? Aí você vai lá e chora na rede social, né? Aí o professor vai lá e tenta dar um colinho, né? Bem isso mesmo. Então, houve a colaboração aí de todo mundo. E assim, em relação ao feedback, você
teve essa preocupação? Primeiro, assim, eu acho que já que você partiu da ideia ou da palestra da Uribe, não sei se você mandou o final da história para ela saber, olha, eu comecei a partir da tua palestra e cheguei nisso, porque acho que ela era feliz, né? E em relação às secretarias envolvidas, assim, você já teve, sei lá, interesse em mandar para São Caetano, São Bernardo, onde você tirou, para falar, meu trabalho é esse, olha que bonito, tá? Você fez esse marketing já ou ainda não? Ainda não fizemos, estou dando uma descansada agora, porque mestrado é uma atividade muito intensa, então eu compartilhei, assim, com família, amigos, com os participantes da oficina, né? Então, compartilhei mais com as pessoas que contribuíram diretamente, e para o ano que vem eu pretendo retomar um pouco mais essa questão da divulgação e até mesmo continuar esses estudos em parceria com o JB, com a USCS como um todo, para não abandonar a pesquisa, né? Porque foi uma coisa que a gente começa, mas tem muito a se trilhar por aí. Então... até porque por ser uma plataforma, se você não alimentar, ela morre de inanição, né? Então, eu acho que assim, nesse momento você tem um interesse acadêmico, mas ele pode até gerar um interesse comercial. Você pode fazer plataforma de outras coisas, né? Você pode propor um projeto criando uma grande plataforma do ABC de monumentos, né? Que, aliás, isso conversa muito com o trabalho do Adriano, né? Que você deve ter conversado com ele, né? Que ele também foi por esse lado. Então, talvez juntar aí a própria Ana, né? Que foi a primeira, Ana Paula, né? Professora, que também trabalhou com esse esquema de plataforma. Então, acho que você juntar a galera a turma da plataforma, daria para fazer uma plataforma das plataformas, né? Enfim, mas eu só estou botando... Eu sei que você está cansado, ok, mas agora eu entendo, assim, respeito o seu cansaço. Agora, eu só queria saber, assim, me parece que apesar de cansada, você está feliz, né? Como é que foi a sua trajetória do mestrado? Foi muito sofrida ou teve momentos de prazer? Olha, eu ouvia antes de entrar no mestrado que parece que quando você entra no mestrado tudo acontece, literalmente tudo aconteceu nesse período. Teve tudo, né? Eu entrei durante a pandemia, né? Entrei em 2021, ali no segundo semestre, então entrei numa fase ainda um pouco complicada da pandemia, então peguei um pouco de aula quando eu estava online, aí depois foi retomando presencial, então passei por essas duas fases. Durante o período também teve muita coisa legal, né? Teve uma mudança de trabalho que foi muito importante, teve também coisas que não foram boas, no caso houve o falecimento do meu pai, que foi um ponto bem, assim, marcante na trajetória. Então, que era uma pessoa que estava ali, sempre me deu muito suporte, né? Minha mãe, meu pai. Então, ele não estar na banca ali, vendo o resultado, teve esse ponto... Ele estava. Ele estava. Sim, com certeza ele viu. Ele estava, mas de um outro plano espiritual ali, né? Então, eu tive que lidar com tudo isso, assim, inclusive, assim, durante o mestrado também tiveram alguns obstáculos, mas eu digo que esses obstáculos foram que valorizaram a entrega, né? Então, chegar até o final do mestrado com todas essas emoções boas, né, não tão boas que tiveram aí no percurso, foi uma satisfação muito grande. E também ver o quanto eu pude contar com algumas pessoas, né, que me ajudaram, né, nessa trajetória toda, com pesquisa, com apoio, até os colegas de turma também, todo mundo está lá se apoiando, compartilhando experiências, então foi bem bacana. É um período que exige uma dedicação pessoal, profissional, né, para o tema, mas vale super a pena, sim. Para encerrar, tem alguma coisa que eu não perguntei, que você acharia legal eu ter perguntado? Puxa, tudo isso você não vai perguntar? Um achado que a gente teve, né, na dissertação, depois de tudo que a gente fez, das oficinas, da pesquisa como um todo, até pensando na questão da comunicação de interesse público, né, a gente concluiu, nunca se conclui tudo no mestrado, mas a gente chegou a um ponto de que a definição pela construção de um monumento público deveria ser decidida numa esfera pública, né, então, por meio de uma esfera pública, com as pessoas discutindo ali, o que um debate como que a gente fez também não deixa de ser uma espécie de esfera pública, que a partir desse debate é possível
construir algo que atenda aos interesses da sociedade como um todo, e não apenas de uma parcela. Então, é possível que o monumento seja mais justo e a sua representação abranja a cultura e a história da sociedade como um todo, né? Então, esse foi um grande achado, assim, que a gente chegou ao final, em conseguir juntar, fazer um apanhado de tudo que foi pesquisado, e essa foi uma ideia importante que a gente chegou. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.